todos. Hoje, o texto bíblico que será exposto aqui se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma passagem um tanto extensa. Ela vai do versículo 11 até o 32. Um texto muito conhecido pela igreja, conhecido como a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. Peço que, enquanto estiver sendo exposto, que os irmãos acompanhem também nas suas Bíblias. Então, deixe aberto, vamos pouco a pouco discorrendo sobre alguns aspectos aqui encontrados com a graça de Deus. E só lembrando aos nossos visitantes, o texto que nós usamos aqui na igreja para culto público é a versão da NVI. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, Lucas 15, do 11 ao 32, é um texto que nós conhecemos já há alguns anos, boa parte dos irmãos, como a parábola do filho pródigo, ou como é o caso até aqui da NVI, que traz um título em negrito, a parábola do filho perdido. Mas títulos não fazem parte do texto original das Escrituras. Quer dizer que Lucas, quando inspirado por Deus redigiu isso, ele não colocou lá parábola do filho pródigo ou parábola do filho perdido. As letras dos títulos em negrito nas nossas Bíblias são basicamente explicações das editoras, tentando nos facilitar a compreensão. Só que de vez em quando acaba por dificultar o que realmente o texto está tratando. Dessa forma, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente vai tratar dessa parábola,
é que o seu personagem principal não é o filho pródigo ou o filho mais novo. Não diria nem que ele é o secundário, porque Jesus contou essa parábola num contexto que nós veremos por causa do filho mais velho. Daniel Wallace intitula essa perícope de uma forma muito positiva, que eu acho até a mais adequada possível: a parábola do pai compassivo. Mais uma vez, Deus, como em toda a Escritura, sendo o centro de sua própria palavra. O versículo 11, ele começa dizendo: Jesus continuou. Então quer dizer que para a gente compreender direito, é preciso retroceder um pouco. Continuou o quê? Lucas 15 possui três parábolas, completamente interconectadas, e a gente não pode desprezar nenhuma delas para poder compreender a outra. Do versículo 3 ao 7, nós temos a parábola do pastor que tem 100 ovelhas, perde uma, deixa as outras 99 no deserto e não descansa enquanto não encontra, e quando ele a encontra, faz uma festa. Do versículo 8 ao 10, a parábola da mulher que possui 10 dracmas, que é uma moedinha de prata equivalente ao denário naqueles dias, correspondente à diária de um trabalhador braçal. Essa mulher tem 10 dracmas, perde uma, e a Bíblia diz que revira a casa inteira até encontrar e não descansa enquanto não encontra. E quando ela acha essa moeda perdida, reúne seus amigos, seus vizinhos e faz uma festa. Lucas 15, versículo 1, o texto que vem imediatamente antes dessas parábolas começarem, diz que todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Cristo para o ouvir, e os fariseus e escribas ficavam murmurando dele: esse daí recebe publicanos e pecadores e ainda por cima come com eles. E esse é o fato motivador do discurso de Jesus, que percorre essas três parábolas em todo o capítulo 15, riquíssimas, porque todas elas são sobre a mesma coisa, sobre a alegria de Deus ao reencontrar aquele que estava perdido. E esse texto que nós lemos aqui hoje, especificamente do verso 11 ao 32, ele descreve as duas únicas possibilidades para a humanidade sem Deus, sem Cristo. Ou é aquele que desprezou a presença do Pai e se afastou dele, ou é aquele que não consegue perceber a sua terrível distância. A respeito do gênero literário, que é algo muito importante para a gente levar em consideração quando a gente vai tratar de parábolas, C.H. Dodge define da seguinte maneira: uma metáfora ou símile derivados da natureza ou da vida comum, prendendo o ouvinte por sua vivacidade ou estranheza, como é o caso principalmente dessas outras duas que a gente leu aqui, que a gente mencionou, deixando a mente em dúvida o suficiente sobre sua aplicação para provocá-lo ao pensamento ativo. Parábolas são comparações, com o objetivo de nos fazer pensar. Não são necessariamente histórias que aconteceram. Jesus não está dizendo que um pastor tinha 100 ovelhas, aí uma delas se perdeu e ele abandonou as outras 99 e não voltou enquanto não encontrou. Isso soaria muito estranho para quem ouvisse naquela época. Também não necessariamente uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, fez uma festa quando encontrou. Isso soaria algo um tanto desproporcional. Mas o objetivo dessa comparação com situações possíveis da vida real é fazer o ouvinte e o leitor pensar. E quem ouvisse isso aqui, de fato pensaria o quê? Que o pastor era imprudente. Afinal, era só mais uma ovelha. E afinal, também, era só mais uma moeda. Ela continuava tendo as outras 9. Para Deus não é assim. Nenhuma ovelha é só mais uma ovelha. Mas um membro do corpo de Cristo, predestinado para tal fim. Um homem e uma mulher por quem Deus encarnou e deu seu sangue a fim de resgatá-los.
parábolas têm a intenção de nos ensinar alguma coisa, e nesse caso nos ensinar que pecadores e publicanos são tão importantes para Jesus, ao ponto dele abandonar no deserto fariseus e mestres da lei e não retornar enquanto não encontrá-las, enquanto não encontrar toda aquela ovelha que havia se perdido e que de fato pertence ao rebanho do Pai. E a gente costuma pensar que Jesus ensinava em parábolas para tornar a coisa um pouquinho mais fácil de compreender, só que é o contrário. Mateus 13:11 nos ensina que Cristo falava em parábolas de modo a tornar incompreensível aqueles que não pertenciam a Deus, mas aos outros não. A intenção é deixar mais difícil para quem não é povo de Deus. Quer dizer que quem é de Deus entende e é quebrantado. Quem não é de Deus não pode receber esse ensinamento e é endurecido por causa do seu próprio pecado e da própria maldade do seu coração. E esse discurso de Cristo é uma censura aberta aos fariseus e mestres da lei, os respeitáveis líderes dos judeus, marcados por hipocrisia e orgulho. Eles achavam que eram pessoas mais dignas de aprender sobre a palavra de Deus do que publicanos e pecadores. É por isso que no final da primeira parábola, que nós não lemos, mas mencionei aqui rapidamente, sobre o pastor que tinha 100 ovelhas, Cristo é irônico ao dizer que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas. Não existem 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Cristo não está afirmando aqui que essas 99 pessoas são justas, mas que elas não conseguem reconhecer mais o seu pecado. Elas são incapazes de receberem o arrependimento. Não querem abandonar a sua vida de orgulho e viver segundo a vontade de Deus. A respeito da identidade dos nossos 3 personagens principais dessa parábola, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, afinal, quem são eles? É importante ter isso aqui em mente, bem amarrado, porque embora se trate de uma parábola, embora se tratem de 3 parábolas, se pensarmos aqui no contexto geral, Jesus tinha uma intenção ao pronunciá-la, ao ensiná-la. A gente não pode interpretar isso aqui simplesmente como a gente bem entender, já que o próprio gênero literário ele acaba sendo mais propenso a uma interpretação alegórica. Pelo contexto da passagem, o filho mais velho são os fariseus e os mestres da lei. O filho mais novo são os publicanos e pecadores, enquanto o pai é Deus. A respeito dos publicanos e pecadores, é preciso mencionar um pouco mais a fundo. Publicanos eram cobradores de impostos. Coloque-se na posição dos fariseus e dos mestres da lei. Fariseus diziam que eram descendentes ali religiosos do período e da linhagem de Esdras. Então você tem o Império Romano dominando Israel. Vocês são israelitas. De repente, alguém no meio dos israelitas, seu compatriota, cobra impostos dos israelitas, entrega aos romanos e ainda pede uma parte que não é devida. Ilegal. Pede a mais. Como é que se chama alguém dessa maneira? Traidor. Então, publicanos eram vistos como traidores na ótica dos líderes religiosos judeus. Já o termo pecadores é um pouquinho mais amplo. Não é apenas o que é para a gente hoje. Significa alguém que desobedece a Deus, que de fato peca. O grupo de pecadores englobava os gentios, porque naturalmente eles não poderiam ter uma aliança com Deus. Englobava também os judeus comuns, porque eles não seguiam a tradição dos fariseus, que acrescentavam coisas às leis cerimoniais judaicas. Também englobava os judeus helenistas, que eram aqueles que haviam se mesclado com a cultura helênica, com a cultura grega, e eram semelhantes aos publicanos nesse aspecto, porque eram considerados também como traidores. E é claro, nesse grupo também se encontravam corruptos, ladrões
prostitutas e todos aqueles que não consideram a palavra de Deus importante o suficiente para obedecê-la. Em outras palavras, o filho mais novo aqui é todo aquele que é desprezado pelo filho mais velho, mas não é desprezado por Deus, que conhece quem é seu. Timothy Keller, nessa linha, faz muito bem a nos lembrar que Jesus diz aos respeitáveis líderes religiosos: os coletores de impostos e as prostitutas entrarão no reino antes de vocês. Isso se encontra em Mateus 21, 31. Sobre a identidade do Pai, talvez fosse mais interessante a gente considerar que é Cristo. Por quê? Quem é o pastor que está indo naquele momento atrás das 99 ovelhas? Quem é o que, possuindo 9 dracmas, não descansa até encontrá-la? Os atributos descritos aqui, simbolicamente, é claro, podem sim ser aplicados a toda a Trindade. Mas o contexto sugere que talvez Cristo seja a correspondência ideal para o Pai aqui nessa parábola. Mas, de qualquer forma, o filho mais velho são fariseus e mestres da lei, os escribas. O filho mais novo, publicanos e pecadores, ou coletores de impostos e pecadores. E o Pai é Deus. Observem o que diz o versículo 11 e o 12 dessa nossa parábola, os primeiros versículos que li hoje aqui. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Percebam que o pai é mencionado aqui antes dos filhos. Quando a gente quer dar ênfase a alguma coisa, a gente menciona primeiro. O que Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz? A intenção do texto ali é dizer o que Deus fez no princípio. Então Moisés coloca como? Inspirado por Deus. No princípio. E depois ele fala o quê? Deus criou os céus e a terra, ou os céus e a terra foram criados por Deus? Deus criou os céus e a terra. Não é uma regra, mas é uma tendência, na escritura hebraica ou na grega do Novo Testamento. Além disso, quando Jesus diz que um homem tinha 2 filhos, ele já está ensinando que Deus tem gente entre publicanos, entre traidores e pecadores. E eu ainda não tenho filhos, mas tem muita gente aqui que tem. E vocês lembram, com certeza vocês conseguem se lembrar dos seus filhos quando eram crianças. Ali, crescendo, andando pela casa, aprendendo as primeiras coisas, tomando as primeiras decisões. Você lembra disso? Não importa se seu filho já tem 40 anos. Você lembra disso? O que te faz pensar que Deus olha para a humanidade e de forma alguma se lembra de Adão? Andando pelo jardim, convivendo com ele, dando nome aos animais, tendo de fato um relacionamento com seu Criador e seu Pai. Em certo aspecto, todos os seres humanos são irmãos, porque todos viemos de Adão e estávamos, de alguma forma, em Adão. Mas nós costumamos pensar que Deus olha para a humanidade e ele vê somente o segundo Adão, que é Cristo. E é verdade, Deus só aceita a humanidade de volta ao relacionamento do Éden por causa do segundo Adão, que é Jesus, e que foi morto por nossos pecados. Mas não pensem que o segundo Adão vem para, de alguma forma, descartar o primeiro. Até porque Jesus já existia muito antes de Adão ser criado, nos tempos da eternidade. O segundo Adão vem resgatar os que, dentre o primeiro, sempre foram filhos de Deus, e somente esses. É por causa do segundo Adão, Jesus, que Deus, o Pai, adota os filhos que já eram seus. A adoção não é de filhos estranhos. Só que em dado momento esses filhos saíram de casa. Porque, se os irmãos lembram, a parábola diz que um homem tinha 2 filhos. Não que ele adotou um filho no meio da rua que não pertencia à sua família. Além disso, é um tanto estranho receber herança de um pai que está vivo, né? E para um judeu também era uma coisa um tanto esquisita. Eu vou ler um trecho para vocês de um livro chamado
eclesiástico. Não é Eclesiastes da Bíblia, é eclesiástico. Um livro que nós consideramos apócrifo, que os católicos consideram deuterocanônico, mas que é interessante a gente observar porque ele foi escrito ali por volta do ano 180, mais ou menos, antes de Cristo, ou seja, algumas gerações de judeus antes de Jesus ensinar isso aqui para eles, e, portanto, talvez o texto que a gente vai ler aqui tenha moldado a forma de pensar em relação a se receber uma herança ou exigir uma herança de um pai que está vivo. Observem o que diz: ao filho ou esposa, ao irmão ou amigo, não dê poder sobre você enquanto estiver vivo, e não dê a tua propriedade a outro, para que não mude de ideia e venha lhe pedir de volta. Enquanto estiver vivo e tiver fôlego em você, não deixe ninguém tomar o teu lugar, porque é melhor que seus filhos peçam a você, do que você busque pelas mãos dos seus filhos. Um fariseu que ouve um filho que pede ao pai a herança enquanto o pai está vivo, ia pensar mal tanto do filho, quanto também do pai. Afinal, ele está desrespeitando um pouco uma parte da tradição. Não era certo, não era uma coisa, né, até hoje não é. Seria uma afronta um filho chegar para o pai e exigir a parte da herança com o pai vivo e saudável. Mas o que o filho mais novo está dizendo é: me dá logo as riquezas, que eu não quero esperar você morrer. O filho despreza completamente o pai. E até por isso que ele o desobedece. E o pai dá o quê? Entrega a parte da propriedade destinada ao filho. Entrega aos dois filhos. Por que Deus deixou as nações se afastarem dele por tanto tempo? E depois decidiu, ou melhor, e depois as reuniu na igreja, conforme já havia decidido antes das nações se afastarem, em Adão. Por quê? Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser uma espécie de especulação. Mas uma coisa a Bíblia ensina, e isso a gente pode entender. Lucas capítulo 7, 47 diz o seguinte: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por inferência, aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Se os irmãos perceberam, o texto diz que Deus repartiu, ou melhor, que o pai, que a gente sabe aqui que é Deus, repartiu a herança entre os dois filhos. Não deu só a parte do mais novo. Quer dizer que o filho mais velho poderia considerar aquela propriedade do pai como já sendo dele, embora continuasse sendo administrada pelo pai. Isso vai fazer um pouco mais de sentido no último verso da nossa parábola. Do versículo 13 ao 16, o texto nos conta que pouco tempo depois de reunir a sua parte na propriedade, o filho mais novo vai para uma terra distante e lá desperdiça toda a sua herança, vivendo de uma forma completamente irresponsável. E até por isso ele é chamado de filho pródigo, né, na nossa cultura, porque pródigo quer dizer exatamente isso, um esbanjador, aquele que gasta muito, que desperdiça muito. E quando ele já não tinha mais nada, o texto nos fala que, para piorar a situação, dependendo do ponto de vista, veio uma fome terrível naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então lá, distante, na região onde estava, ele procura um dos donos das terras e se propõe a servi-lo, tendo-o como seu novo patrão. Só que seu novo chefe lhe manda para o campo cuidar de porcos. E nós temos que lembrar que isso aqui está sendo contado num contexto judaico. Levítico 11, do 7 ao 8, diz que um judeu não poderia comer porco e nem tocar no seu cadáver. Como é que ele vai cuidar de um porco? E se um porco morresse, o que ele iria fazer? Só que para piorar ainda mais, o filho mais novo, ele chega ao ponto de desejar comer a mesma comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada.
Isso significa que o mundo agora tentava fazer aquele pecador distante de Deus acreditar que ele valia menos que um animal impuro. Entenda isso, quando o pecado te prometer alguma coisa, geralmente ele vai te dar o oposto negativo. O que foi prometido a Adão, voltando aqui ao que já havíamos ilustrado, conhecimento. Só que qual foi a herança de toda a sua descendência? O desconhecimento da revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo. O pecado promete liberdade, mas traz escravidão. Não confie no que é bonito aos seus olhos, no padrão de vida que o mundo tenta nos ensinar todos os dias, que é o ideal. Porque talvez você não receba a mesma graça que o filho mais novo e nunca consiga achar o caminho de volta para casa. Lu e Nida, dois estudiosos dos domínios semânticos do Novo Testamento grego, afirmam que o termo utilizado aqui para poder falar das comidas dos porcos eram semelhantes a feijões. E eles eram utilizados na época para engordar os porcos, mas também usavam para alimentar pessoas pobres. A recusa de alimentar o filho pródigo com aquela comida que também servia para pessoas pobres significa que o povo daquela região não via o filho mais novo apenas como uma pessoa pobre, mas que o via também como um traidor da sua família, alguém que havia desonrado o pai e que não era digno de comer nem o que os porcos comiam. E tem uma coisa importante para a gente ter em mente aqui também, que quem debocha de você, por você ser um cristão, por você obedecer a Deus, por você ser separado do mundo, ele não vai acolher você quando você trocar de lado, digamos assim. Não pense o apóstata que será abraçado pelo mundo como se fosse um deles. Eles não querem te receber em casa, eles só querem que você fique distante distante do seu pai. Do versículo 17 ao 19, o texto diz que ele percebe a sua situação de miséria e deseja voltar para casa, que é onde o pai se encontra, e é quem ele desprezou. Agora o filho mais novo já reconhece que não é digno nem de ser chamado filho do pai, e ele quer que o pai que faça dele como um dos seus trabalhadores assalariados. Afinal, o que importa é estar em casa, estar perto do pai. Em meio aos porcos, coisas como status, prestígio, não tem mais o seu valor. O versículo 20 é talvez o ápice dessa parábola, porque é um momento de grande virada. O filho mais novo não somente reconheceu a sua miséria, mas decidiu voltar e confessar seu pecado ao pai. E ele não apenas decide, mas ele faz isso. Só que ele volta esperando encontrar um pai que talvez nem o aceitasse como um dos seus trabalhadores. Afinal, como é que você vai confiar em um traidor? Só que a Escritura diz que o pai, vendo de longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E abraçar aqui é literalmente lançar-se ao pescoço. Existe outra palavra no Novo Testamento grego para abraçar? Existe. Lucas não usou porque ele não quis. Lucas usa a mesma palavra aqui para abraçar, que é um abraço mais afetuoso, para descrever a mesma cena em Atos, quando Paulo está reunido ali com os presbíteros de Éfeso, e diz que eles abraçaram ele, meio que se despedindo. Então essa é a ideia do abraço. Você já se reconciliou com alguém? Sabe como é um abraço de reconciliação? Não é um abraço formal, um cumprimento. Você agarra o pescoço da pessoa e não quer soltar mais. Essa é a cena descrita aqui. E o pai não se importou. Quão sujo e impuro seu filho se encontrava, porque afinal ele agora cuidava de porcos.
Meus irmãos, assim somos nós não conhecemos o Pai direito. Porque embora a gente creia que Deus nos ama, ao primeiro pecado, não, dessa vez, Deus não vai mais me aceitar de volta. Dessa vez não. Acho que a graça de Deus vai só até aqui, né? Para mim já foi. Nós ficamos surpresos, ao invés de gratos, diante da reconciliação com o Pai. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E a gente acha que o pai ignorou, né? Que não respondeu o filho, que ele não fala nada para ele ali diretamente. Mas o que o pai fez? Mandou depressa buscarem a melhor veste para colocar no filho. A melhor veste da casa é do pai, ainda mais naqueles tempos. A melhor veste, a melhor roupa que tem em casa é a roupa do pai. Isso nos ensina que realmente nós não somos dignos de sermos chamados de filhos de Deus, mas as vestes do Pai, a justiça de Jesus Cristo que é imputada a nós, faz com que sejamos aceitos como filhos de Deus. Perceba isso, a veste não é nossa, a justiça própria, o mérito não é nosso, é de Deus, é de Cristo, é o mérito de Cristo, é por isso que somos aceitos de volta. O pai está respondendo ao filho com essa atitude. Jesus está ensinando que realmente publicanos e pecadores não são dignos de serem chamados de filhos de Deus, de serem recebidos de volta em casa, mas é pela justiça do próprio Cristo e é pela fé em Jesus. Não é pelas obras que ninguém será aceito diante de Deus. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Não mais um escravo, mas agora uma identidade de filho. E quando a Bíblia descreve que ele volta descalço, isso demonstra a miséria completa e arrasadora com a qual pecadores voltam para Deus. Versículo 23 diz: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. A imagem do novilho gordo aqui, ela não é Jesus. Por quê? Na parábola, o novilho gordo é morto porque o filho retornou. E no Evangelho, o cordeiro é morto para o filho retornar. Percebe? São coisas diferentes. E quando o trecho fala que vamos fazer uma festa, ele está conectando essa parábola aqui às outras duas. Quando o pastor e a mulher comemoraram, encontrando aquele que estava perdido. Só que não para aqui. Numa espécie de revelação progressiva, a gente vai ter uma explicação melhor do que Jesus está querendo transmitir. Versículo 24: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas, calma aí, estava perdido e foi achado? Essa palavra não está aqui só como um paralelismo. Não é apenas isso. Só que a parábola não fala que o pai saiu de casa e foi até o filho para resgatá-lo. Lá distante, em meio aos porcos. Será que não? O verso 20 diz que, estando ainda longe, seu pai o viu. Como o pai pode reconhecer um filho tão sujo, descalço, que passou provavelmente um bom tempo aqui morando com porcos até cair em inconsciência? Como alguém pode reconhecer alguém irreconhecível? Como nessa parábola o pai é Deus, vamos fazer uma espécie de interpretação inversa. Vamos usar o seu significado para entender a parábola. Meus irmãos, quem envia a escassez ou a abundância sobre a terra dos homens? Quem foi que mandou a fome lá naquela região trazer de volta o pecador? É Deus que faz esse tipo de coisa. Se você se distanciou de Deus e tudo deu errado, talvez fosse a mão do Pai te trazendo de volta. Mas se um dia seu pecado não te incomodar mais, tudo der certo, você prosperar, mesmo com uma vida suja, temos uma notícia muito ruim para você. Do versículo 25 ao 28 é descrito
É descrita a reação do filho mais velho ao ouvir o som daquela festa. E é o quê? Ele fica inconformado. E esse aqui é o início do finalzinho da nossa parábola. Ele fica irritado, não quer entrar em casa, e aí o pai sai de casa, que é onde a festa está acontecendo, e vai até lá, tentar convencê-lo, conversar com ele. Percebe? O pai mandou a fome buscar, e o outro, o pai, foi para o lado de casa conversar com o filho mais velho, mas o pai não se distancia de casa. Isso nos ensina que nós nunca teremos um relacionamento verdadeiro com o pai, se nós não quisermos uma igreja. Como é que alguém pode amar Cristo e odiar sua noiva? Isso não é por mérito da igreja, mas porque Deus assim determinou reunir pecadores de todo o povo, tribo, língua e nação na igreja. Não se engane, tem que estar em casa, porque é lá que o Pai está. Eu não falo aqui de uma igreja institucionalizada, mas o corpo de Cristo manifesta através das comunidades locais. Tem que estar em uma igreja. Porque, meu irmão, é dentro de casa que a festa acontece. Seu lugar não é com os porcos. Seu lugar não é implorando para comer a comida dos porcos. Você não foi feito por Deus para ter desejos e afeições iguais às dos porcos. No versículo 29, o filho mais velho tenta mostrar ao pai que ele sempre o obedeceu e que ele era digno de ser tratado como tal. Ele diz: pai, você nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ao que o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu. Lembra que o pai havia distribuído a herança? O filho podia fazer o que ele quisesse com o cabrito, até com um novilho gordo. Quando ele diz no versículo 29, nunca desobedeci as tuas ordens, em primeiro lugar, é mentira. Não tem ninguém que nunca tenha desobedecido às ordens de Deus, que nunca tenha pecado. Enquanto o filho mais velho tenta ser digno do pai por mérito próprio, o mais novo se aproxima dizendo: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Como resultado, o filho mais novo recebe honras que ele nem esperava. As melhores vestes, que é o símbolo da justiça do próprio Filho perfeito de Deus. E o versículo 32, ele finaliza essa nossa parábola dizendo: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. E o pai está falando isso aqui para o filho mais velho. Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe o que Jesus sempre quis encontrar nos fariseus? O reconhecimento de que nós não somos filhos de Deus por merecimento próprio. Não somos povo de Deus porque somos bons demais e aí Deus nos escolheu por causa disso. Mas parece que pelo menos em um fariseu Jesus encontrou isso, né? 1 Timóteo 1,15, Paulo, que era fariseu, diz o seguinte: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ao falar da salvação aqui, Paulo já não se descreve mais como filho mais velho, mas como mais novo, como pecador. A caminhada cristã, ela vai nos humilhando cada vez mais ao longo do tempo, porque o Espírito Santo vai fazendo você reconhecer cada dia que é só por causa de Cristo. E se não fosse, não haveria salvação alguma para você. É assim que Deus espera que todos nós nos aproximemos e permanecemos em sua presença. Com o coração quebrantado, sincero, não orgulhoso. É interessante a gente notar que essa parábola só se encontra no Evangelho de Lucas, né? E Lucas é alguém que aprendeu realmente aos pés do apóstolo Paulo,
que Filipenses 3,5 vai dizer que ele é fariseu, era fariseu. Quer Paulo estivesse entre os fariseus ou não, muito provavelmente essa parábola que foi tomada pela vasta maioria dos fariseus e mestres da lei como uma afronta tenha corrido entre eles. E é só por isso, e é por isso que só Lucas registra ela. E, meus irmãos, para encerrarmos, 5 considerações finais, mescladas com algumas aplicações aqui também. Em primeiro lugar, se os gentios não estavam tão distantes de Deus, a ponto de nunca mais poderem voltar, o que te faz pensar que você está? Quem decreta a festa é o pai, não é o filho soberbo. Se o pai te aceita de volta, qual outra preocupação que você tem? Volte para Deus. A humanidade não tem para onde ir. Ninguém tem. Em segundo lugar, só existem 2 tipos de homens e mulheres: os que pensam que merecem ser filhos de Deus e os que reconhecem que não. Se você que já está em casa, que é membro do corpo de Cristo, você se identifica, ainda assim, com o filho mais novo, tem um coração grato, porque Deus te recebeu de volta. Se você se identifica com a postura do filho mais novo, tenha um coração agradecido a Deus por estar aqui, por estar em meio ao seu povo, por ter a esperança da salvação. Isso não é por causa de alguma coisa que você fez ou é. Nunca se esqueça, é pela livre determinação de Deus que você é filho, e nada nem ninguém fará ele mudar de ideia. Em terceiro lugar, o novo nascimento e a conversão a Jesus Cristo, Filho de Deus, remetem a uma conclusão que o texto em Éden não apresenta. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, seminalmente todos os eleitos estavam em Adão. Quando Deus nos traz de volta para Cristo, o que nós estamos fazendo é voltar para casa. Seja grato também por isso, porque Deus desfez o que ninguém poderia desfazer. Ele tirou a espada flamejante que bloqueava o seu caminho de volta à árvore da vida. Ninguém poderia desfazer isso. Seja grato porque o Pai te trouxe até Jesus e Jesus te conduziu de volta ao Pai. Seja grato porque Deus de fato desfez o que você seria completamente incapaz de desfazer. É por isso que Adão nem cogita a possibilidade de voltar, tentar burlar a espada e passar pelo caminho. Em quarto lugar, o filho pródigo, o filho mais novo, estava longe de casa e a Bíblia diz que ele recobrou a consciência lá na terra distante e percebeu a sua condição. Mas existe uma condição que é ainda mais perigosa, que ela diz respeito à nossa distância inconsciente. É quando, pelo motivo de nós estarmos reunidos com os irmãos, lermos a Bíblia, orarmos no secreto em casa, a gente não é mais capaz de perceber o quanto o nosso coração se tornou distante de Deus. Por causa de uma distância física, uma proximidade física, a gente não consegue reconhecer que na verdade a gente está muito longe. Nosso coração se tornou vaidoso, orgulhoso, e a gente já começa a acreditar lá nas câmaras ocultas do nosso coração que, pelo menos um pouquinho, somos dignos de Deus, sim. Somos melhores que a maioria, talvez. Essa é a distância mais perigosa que tem. Muitos de nós nos emocionamos quando ouvimos essa parábola, quando lemos ela em casa. Ela é bonita. Fala de perdão, de amor, de reconciliação, de restauração. Só que não foi isso que os fariseus e mestres da lei sentiram quando ouviram pela primeira vez. Só que Jesus não contou essa parábola por causa dos publicanos e pecadores, contou por causa do filho mais velho.
eles não ficaram comovidos com isso. Se em você é gerada raiva ao ouvir e quer calar a pessoa que está falando, ou fechar a Bíblia quando está lendo, sua reação não é muito diferente da deles. E a parábola termina sem dizer qual a resposta do filho mais velho ao pai. A gente não sabe o que o filho mais velho respondeu. É como se Jesus elevasse a cena ali ao seu ápice e de repente as cortinas se fecham. A gente não sabe o desfecho. Deixa realmente em aberto para nos fazer pensar. Porque Jesus está falando com essas pessoas. E a pergunta que a gente deve se fazer ao terminar de ler essa parábola é: afinal, quem sou eu nessa história? Em último lugar, se você se identificou com o filho mais velho, mas pela graça de Deus já reconhece que a festa pelo seu irmão, pelo filho mais novo, por aquele que de fato abandonou, quando ele volta, é uma festa legítima. Se você percebe a distância desesperadora que te afastou de Deus, ainda que estivesse entre os irmãos, ainda que estivesse próximo, perto de casa, Deus chama o filho mais velho para voltar para onde é o seu lugar, para dentro, não fica do lado de fora. E repito uma última vez, para encerrar. Qual a resposta que Jesus esperava encontrar dentre alguns daqueles fariseus e mestres da lei que estavam ouvindo isso daqui pela primeira vez? Que eles tivessem a mesma confissão do filho mais novo: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Só que, nesse momento de confissão, quando Deus nos aceita de volta, qual é a reação que a gente tem? Gratidão? Por causa da graça incompreensível, imensurável de Deus? Ou a gente tem surpresa ao perceber que a gente ainda não compreende o que é o amor de Deus? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, peço que fechem os olhos nesse momento. A gente teve um texto aqui, a mensagem não é minha, é do próprio Jesus. Só o que eu fiz foi ler, explicar algumas coisas que estão aqui. Uma mensagem de reflexão. Peço que fechem os olhos e a gente ore nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor conhece quem são os seus filhos. Independente da lama, da podridão do pecado, que pode nos tornar irreconhecível aos olhos de qualquer um, mas não aos teus. Obrigado porque o Senhor aceita de volta aqueles que sempre foram teus. Senhor, dá-nos um coração sincero, humilde, que com o passar do tempo não se ensoberbece, mas reconhece a pequenez diante de Ti. Que essa palavra continue na mente dos Teus filhos. Jesus terminou com uma pergunta sem dizer a resposta, porque Ele queria que pensássemos a respeito disso. Que isso fique no coração do Teu povo. Quebranta-os. Traz de volta aqueles que são Teus. Traz de volta para o rebanho, e que haja festa nos céus pelo pecador que se converte. Em nome de Jesus oramos. Amém.